contar algo para vocês, vocês não vão acreditar. No ensaio, esse microfone não chia. É impressionante. É só eu ligar ele que ele começa a chiar. Acho que é pessoal. Muito bem. Nós vamos retornar à nossa série de estudos no livro de Colossenses. Temos estudado esta carta desde o começo do ano. Paramos nas férias, no mês de julho. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Nós chegamos em uma... Pode colocar o slide, por favor, tá, Renan? Nós chegamos em um momento que eu queria ser importante nós voltarmos para revisarmos algumas coisas. E como hoje é classe única, eu tenho um pouquinho mais de tempo, nós faremos isso antes de entrarmos no texto que consideraremos, que é de Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós vamos voltar para que você relembre, ou para você que está chegando e não tem acompanhado a série, para que você entre um pouco no contexto daquilo que nós estamos estudando durante esse ano pela manhã. O tema do livro está aí, a supremacia de Cristo. É sobre isso que nós estamos estudando no livro de Colossenses. Esta é a proposta do apóstolo Paulo, que nós já começamos falando sobre isso, é o autor da carta. E ele escreve para essa igreja, situada numa cidade chamada de Colossos, tá bom? E a data da sua escrita é aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Você tem aí um pouco antes do início da perseguição, ou da forte perseguição ali por Nero, onde o apóstolo Paulo, segundo a tradição, é morto, por volta de 65, 66 ali depois de Cristo. Então, uns 4 anos antes, 5 anos antes, Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Ele escreve de Roma, ele está preso, é uma das cartas da prisão, como é conhecido. Eu vi que alguns estão anotando, se você quiser eu posso enviar isso para você depois, tá bom? Caso você queira anotar, fica à vontade, mas se você quiser eu posso só me pedir, mandar seu e-mail que eu posso enviar esse resumo para você. Ele escreve de Roma, ele está preso em uma prisão domiciliar, onde ele tem certa liberdade de escrita, mas não pode sair e visitar essas igrejas. Então ele escreve algumas suas cartas nesse contexto, dessa prisão domiciliar. Acabamos de falar sobre isso. E o tema, que nós já vimos, é a supremacia de Cristo. Paulo fala muito sobre Cristo como Deus que deve ser adorado e deve ser o alvo principal da nossa vida, aquele que tem supremacia sobre o nosso viver, sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Então esse é o tema que vai se repetindo durante toda a carta que nós temos estudado. Nós já passamos pelo capítulo 1 durante esse primeiro semestre, temos mais 3 para passar no segundo. Vai dar tempo, tá bom? Pode ficar tranquilo que vai dar tempo. Nós vamos passar por esses 3 capítulos que são menores do que o primeiro, nesse segundo semestre juntos. Então, você tem aí um pouquinho do mapa e a seta aí onde fica a cidade de Colossos, tá bom? Você vê aqui um mapa um pouco mais aberto, nós vamos fechar daqui a pouquinho. Aqui você tem Roma, onde Paulo escreve. Você vê a bota aqui, né, na Itália, no mapa. Roma para a cidade de Colossos, que se encontra aqui na Ásia Menor. Você tem aqui ao lado a cidade de Éfeso, que era a mais conhecida e a maior na Ásia Menor. Laodiceia, que também é conhecida, nós vamos até citá-la no texto hoje, das cartas de Apocalipse. E Herápolis, que também é outra cidade próxima ali de Colossos. Então você tem um mapa um pouquinho aproximado aí com essas cidades. Colossos, Laodiceia, Hierápolis e Éfeso, aqui na Ásia Menor. Mais para cá você já tem Atenas, na Grécia. Então, a região ali onde que Paulo está escrevendo aos Colossenses nesse contexto aí. Para nós lembrarmos um pouquinho do contexto da cidade. A cidade de Colossos, como nós falamos, ficava situada na Ásia Menor e ela está a 160 quilômetros de Éfeso, que era a cidade principal. A capital da província, a capital ali da região, era Éfeso, a maior cidade, a cidade mais importante da região. E Colossos ficava a cerca de 160 quilômetros de lá. Você pensa, pertinho, né? Dá para você chegar rápido de carro. O problema é que naquela época não tinha carro. Então, a locomoção não era tão fácil. Ela perdeu a sua importância na época do Novo Testamento. Foi uma cidade importante alguns anos antes de Cristo, antes da época do Novo Testamento, mas ela perdeu a sua importância. Das 3 cidades,
próximas ali, Hierápolis, Laodiceia, ela era a menor. Então ela foi por um tempo uma cidade próspera, com uma economia importante, mas perdeu sua importância na época do Novo Testamento. Tanto é que a rota principal foi desviada de Colossos e passava apenas por Laodiceia e Hierápolis. Então as rotas principais, onde chegava o comércio, as coisas, não passavam por Colossos. Ela era um desvio. Então você não tinha tanto fácil acesso assim às coisas da cidade de Colossos nessa época. E é uma cidade que sofreu algumas influências. Influência grega, como todo mundo da época, todo mundo conhecido ali. Desde a da época de Alexandre o Grande, toda a cultura grega foi disseminada na região. Então as pessoas elas falavam o grego, elas tinham a cultura grega, então isso era comum em praticamente todas as cidades. Mas a cidade tinha mais duas fortes influências. A influência frígia, que era de moradores locais, ali, pagãos, com algumas superstições, e que tinham uma influência ali na cidade. E também uma influência judaica, porque na época de Antíoco Epifânio, ele mandou para a cidade bastante judeus. Então se crê que tinha cerca de... Deixa eu pegar o dado aqui que eu marquei. Aqui em Alexandre o Grande, cerca de 50 mil judeus no Vale do Rio Lico, nessa época. Então você tinha essa influência de três esferas aqui com os seus conceitos, com as suas visões de mundo, misturadas aqui nessa cidade de Colossos. E dessa mistura nós vemos inclusive que surge uma questão que é muito combatida na carta, e nós vamos começar a entrar nessa parte da carta daqui a 2 domingos, quando Paulo começa a combater uma heresia, que é conhecida como heresia colossense, que mistura conceitos pagãos com conceitos judaicos, com conceitos gregos, formando uma heresia, algo que não era aquilo que o verdadeiro evangelho de Cristo ensinava, e aí Paulo tem que combater isso, para que os colossenses se mantivessem firmes no verdadeiro evangelho. Contexto da igreja. Ela é estabelecida durante o ministério de Paulo em Éfeso. Então Paulo ficou um bom tempo em Éfeso, mas ele não foi até Colossos. Ele não conhece essas pessoas face a face, no termo que ele usa, pessoalmente. Um dos seus representantes, Epáfras, ele foi o fundador dessa igreja. Era um auxiliar de Paulo. Então a estratégia de Paulo em suas viagens, geralmente, ele ia para as principais cidades, pregava primeiro nas sinagogas aos judeus, depois pregava às pessoas daquela cidade. E, através da cidade principal, o evangelho ele ia para as outras cidades da região, cidades menores, através de seus cooperadores, muitas vezes. Ou através de pessoas que haviam sido convertidas naquele local e que depois iriam para essas cidades ao redor. Então essa era a estratégia de Paulo, e o que aconteceu com Colossenses na cidade de Colossenses foi justamente isso. Seu representante Epáfras foi até lá e fundou esse trabalho na cidade de Colossos. Era uma igreja composta predominantemente por gentios, apesar de termos judeus na cidade, como nós falamos. Existiam judeus na igreja também, mas predominantemente por gentios. Nós vemos isso nos termos e nas afirmações de Paulo. E a presença da heresia que nós citamos. O que era essa heresia? Só para relembrar. Foi um movimento que combinava esses elementos judaicos com aspectos do misticismo pagão, a influência frígia, e da filosofia grega. Então você tinha três influências aqui. Nós já vimos algumas delas lá no capítulo 1, quando, por exemplo, uma das influências do que foi chamado posteriormente no segundo século de gnosticismo, daquela ideia de que existe um conhecimento especial dado apenas a alguns, revelado apenas a alguns, que esse sim tem o verdadeiro conhecimento misterioso para se relacionar com Deus, enquanto o povo em geral não tem. Esse era um dos elementos do gnosticismo, entre outros, como a questão da alma, da supervalorização da alma e da questão do corpo. Nós vamos falar daqui a pouquinho também. Envolve o ascetismo, envolve muitas vezes você punir o próprio corpo para que você tenha um certo tipo de crescimento espiritual e uma série de coisas aí que estavam envolvidas nessa heresia que Paulo vai combatendo durante o livro. Paulo condena essa heresia ao demonstrar o tema que nós estamos tratando. Como ele combate? Mostrando que Cristo é suficiente e supremo. Em Cristo nós temos, no texto que nós vamos trabalhar hoje, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria.
Você não tem isso em uma vertente filosófica que você tem que ter um conhecimento oculto e secreto só, escrito alguns. Não. O conhecimento verdadeiro está em Cristo. A sabedoria verdadeira está em Cristo. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o dono de todas as coisas, Ele que deve ser adorado, Ele é a verdadeira sabedoria, Ele é o verdadeiro conhecimento. Então Paulo vai mostrando a suficiência de Cristo e a sua supremacia para combater os falsos ensinos que estavam tentando adentrar nessa igreja de Colossos. E aí você tem o propósito da carta, então, que é combater justamente esse falso ensino e promover a dedicação exclusiva a Cristo, ao demonstrar sua supremacia como suficiente salvador e cabeça da igreja, e o resumo, ou o esbocinho do livro. Então essa parte nós já passamos, a saudação inicial, a oração de louvor e a oração de petição de Paulo, como é comum em suas cartas, ele começa dando uma saudação e orando, primeiro louvando, e depois, louvando e agradecendo, depois pedindo. Nós vimos isso nesse primeiro semestre, essas duas orações de Paulo em favor dos colossenses. Depois, a apresentação dessa supremacia, e nós estamos nessa parte da carta, já tratamos boa parte dela, na criação, naquele hino de louvor. Ele é a imagem do Deus invisível, criador de todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aquele texto bem conhecido de Colossenses. A sua supremacia na igreja, falando como o cabeça da igreja. A sua supremacia na reconciliação, ao nos salvar, ao nos reconciliar consigo mesmo. E no próprio ministério do apóstolo Paulo, nós tratamos parte desse texto na última mensagem que tivemos, no capítulo 1, versículos 24 a 29, quando Paulo fala do seu ministério, de apresentar todo homem perfeito em Cristo, de se afadigar para que as pessoas crescessem no evangelho de Cristo. E nós vamos continuar hoje. Capítulo 2, versículos de 1 a 5, é nessa parte da epístola que nós estamos, nessa parte da carta que nós estamos. Depois nós temos a defesa, uma parte mais apologética, onde Paulo vai defender a supremacia de Cristo, mostrando os problemas da heresia, e aí ele combate a falsa filosofia, o legalismo, o louvor aos anjos e o ascetismo, que são características dessa heresia. E Paulo vai combatendo cada uma delas, principalmente no capítulo 2. Aí nós vemos a parte prática da carta. Quando entramos na parte prática, Paulo vai mostrar como essa supremacia deve ser evidenciada no dia a dia. Então, a supremacia de Cristo em relação ao próprio relacionamento com Ele, em relação à igreja local, à família, ao trabalho e à sociedade não cristã. Então, Paulo vai mostrando, capítulos 3 e 4, como essa supremacia de Cristo é vivida no dia a dia, partindo da igreja, indo para a família, para o trabalho, para a sociedade. Como você vive isso na prática, como você demonstra que Cristo é supremo, prioritário, o alvo do seu viver no dia a dia. Nós vamos passar sobre isso já na segunda metade desse semestre, capítulos 3 e 4. E aí nós temos a conclusão, onde Paulo fala dos seus companheiros, agradece aos seus companheiros de viagem, dá as saudações finais e exorta e dá as bênçãos finais. Então esse é o esbocinho do livro, né? Relembrando aquilo que nós já começamos a trabalhar esse ano para que você volte a ter essa lembrança e nós possamos avançar. Então abra sua Bíblia lá no capítulo 2, que agora sim nós vamos para o texto que nós queremos considerar. Colossenses 2, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falados, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar novamente ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos com o seu povo diante da sua palavra, e nós rogamos que o Senhor nos ensine por meio dela nessa manhã, para que a supremacia do Senhor seja evidenciada no nosso viver. Para que o Senhor, que é o soberano Criador de todas as coisas, a quem todas as coisas pertencem,
também na prática seja evidenciada a pertença da nossa vida ao Senhor, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, que tudo redunde em glória e louvor a Cristo, o nosso Salvador. Então nos ensine nessa manhã, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, o tema da nossa mensagem hoje pela manhã é caça ao tesouro. Quem já brincou dessa brincadeira? Em acampamento. Só o Cassiano? Não, peraí. Muita gente brincou, né? Aqui, né? De caça ao tesouro, em acampamento, coisa do tipo. Qual que é o propósito dessa brincadeira? Muitas vezes são colocadas pistas em diversos locais, e aí você tem uma dica para você chegar até a próxima pista. Geralmente aquelas dicas, né, não muito claras, um sentido meio oculto, usando a própria linguagem aqui, né, de Paulo, meio oculto, que você tem que adivinhar até você conseguir chegar ao objetivo final, que é achar o tesouro. Certo? Paulo usa um pouco desses termos aqui nesse texto, né, sobre tesouro, e nós lemos sobre isso. E Jesus compara, em outro texto, o reino dos céus como um grande tesouro. Em Mateus capítulo 13, ele compara o reino dos céus, numa das parábolas, como um grande tesouro que um homem achou num campo. Aí ele vai lá, vende tudo aquilo que ele tem e compra o campo, porque ele achou aquele grande tesouro. Jesus Cristo também, em outra passagem, em Mateus 6, diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quando nós falamos de tesouro na Bíblia, nós estamos falando de algo extremamente valioso. E a pergunta que eu quero fazer a gente refletir logo no começo é: qual é o maior tesouro da sua vida? O que é mais valioso para você? O que faria você se desesperar caso você perdesse ou não tivesse? Ou o que você mais sonha em obter na vida? Isso poderia ser definido como seu tesouro. Como aquilo que você está colocando o seu coração. Como aquilo que você está dedicando seus pensamentos, seus desejos, sua mente. Tudo está voltado para isso. E Paulo fala um pouquinho sobre isso nesse texto. E o que nós queremos mostrar, provar através desse texto, é que o grande tesouro a ser buscado na vida é a maturidade em Cristo. Isso deve ser o alvo do nosso viver. Cristo e a maturidade em Cristo deve ser o tesouro da nossa vida. Deve ser aquilo que nós ansiamos, buscamos, batalhamos para ter. Talvez o que veio à sua mente quando nós fizemos a pergunta sejam coisas dessa realidade. Sejam coisas passageiras, sejam elas financeiras, sejam elas relacionais, sejam elas materiais. Mas o grande tesouro a ser buscado na vida é a vida com o Senhor. E é a consequente maturidade desse relacionamento com Cristo, dessa vida com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo aborda isso nesse texto, na continuação do capítulo 1, como nós já falamos. Então, ele quer abordar 4 aspectos aqui dessa maturidade. E o primeiro deles, o primeiro aspecto, é que a maturidade é resultado de uma grande luta. Versículo 1, Paulo diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. E aí depois do versículo 2, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, ele vai falar o propósito dessa luta, que é, resumindo aí, maturidade. Ele vai falar sobre conhecimento, ele vai falar sobre unidade em amor, ele vai falar sobre um coração fortalecido, ele vai falar sobre ter uma vida madura, crescente, intensa no relacionamento com Cristo. Mas a primeira coisa que Paulo fala é que maturidade é um resultado de uma grande luta. Paulo tinha usado um termo, não sei se você lembra, no capítulo 1, versículo 29, que é o último versículo antes desse, e nós trabalhamos isso na última mensagem, que era o termo que deriva a nossa palavra agonizar, ou agonia. E a ideia ali dessa palavra é lutar até o fim. Como um atleta que está no limite das suas forças, né? Você já deve ter visto, às vezes, essa ilustração da última vez, um
corredor de maratona, que ele chega na linha de chegada, alguém tem que até ajudá-lo a chegar, porque ele já não consegue mais chegar. Ele está no limite das suas forças. E Paulo repete essa palavra aqui. Quando você tem aí grande luta, é essa palavra novamente que Paulo usa. Agonia. O maior esforço possível em uma batalha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quão grande luta eu tenho tido por vós, pelos laodicenses, né, a cidade vizinha ali, e por aqueles que eu ainda nem vi face a face. Então note aqui o que Paulo está dizendo. É um processo de esforço, de luta, de batalha, para que isso fosse possível. Paulo luta. E como Paulo luta, pense aí, como Paulo luta por pessoas que ele nem conhece. Ele fala sobre isso. Nem os vi face a face. Ele nem conhece as pessoas pessoalmente. Ele tem relatos de Epáfras. Ele tem relatos do que está acontecendo naquela igreja, mas ele nem conhece. Então, de que luta Paulo está falando? Como Paulo lutaria por essas pessoas? E aí, nós temos pelo menos 3 possibilidades aqui da luta de Paulo. Uma, bem descrita no capítulo 1, suas orações. Paulo luta por aqueles irmãos em oração. E você nota isso nas orações de Paulo. No louvor e na petição para que eles transbordem do conhecimento, para viverem de maneira plena, para viverem de maneira digna do Evangelho, para andarem nos caminhos do Senhor. Paulo tem uma intensidade em sua oração que demonstra o desejo que aqueles irmãos cresçam, amadureçam na vida cristã. Agora, Paulo não luta só em oração. Para que o Evangelho chegasse até Colossos, Paulo lutou com a sua própria vida na propagação do Evangelho. Ele não esteve na cidade, mas o Evangelho chegou até lá porque ele fez suas viagens missionárias, foi até Éfeso, mandou representantes até lá. Então, a propagação do Evangelho, o evangelismo, a pregação da palavra, e que nós sabemos o que isso custou para Paulo, ele fala disso em muitas de suas cartas, quanto sofrimento, perseguição, dificuldade ele passou para que o Evangelho chegasse até aquelas pessoas. Então, quando Paulo fala de grande luta, não pense que ele está falando de algo que não lhe custou nada. Ele está falando de algo que era intenso na sua vida, que era verdadeiro. E também por meio do seu ensino. Não só o evangelismo, a pregação do evangelho, mas também o seu ensino. A sua preocupação em chamar Epáfras, em mandar a carta, em se preocupar com o falso ensino que estava acontecendo naquela igreja. Tudo isso demonstra a luta de Paulo, a preocupação de Paulo por aqueles irmãos que ele nem conhecia face a face. E por que isso é possível? Por que Paulo se preocupava tanto com aqueles irmãos? Ele amava aqueles irmãos? Sim, ele amava, ele fala isso. Mas acima daqueles irmãos, Paulo tinha um tesouro na sua vida, que era o Evangelho de Cristo. Que era Cristo sendo propagado, que era Cristo sendo visto, que era a maturidade em Cristo sendo alcançada nos seus discípulos. Então Paulo se preocupava com isso porque ele amava isso. Porque isso estava no seu coração. Porque ele vivia isso no seu dia a dia. Isso era resultado de uma grande luta. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Maturidade cristã é resultado de luta. Muita gente acha que maturidade em Cristo vem automaticamente. É simplesmente eu estar na igreja que eu vou ser maduro. Estar na igreja, você vai receber alguns recursos para isso. O relacionamento com o povo de Deus, a exposição da palavra, o próprio louvor, ministérios. Mas não se dá passivamente. Maturidade não se dá de maneira passiva. Nós pensamos que se dá. Nós pensamos assim, eu quero aprender um idioma, então eu preciso me dedicar. Eu quero fazer um curso, eu preciso me dedicar. Eu quero aprender uma nova profissão, uma nova habilidade manual, eu preciso treinar, preciso me dedicar. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Vou sentar aqui, orar e esperar.
E eu não estou menosprezando a oração, entenda isso. Nós falamos, inclusive, que é parte da luta de Paulo. Mas junto com a oração existe luta, disposição e esforço para crescer no conhecimento e na vida com o Senhor. E Paulo fala sobre da grande luta em favor dos outros. Isso que é interessante. No primeiro momento, Paulo fala desta luta, que é uma luta de outras pessoas para o seu crescimento. Então, Paulo luta para que os outros cresçam. E muitas vezes você está amadurecendo em Cristo por causa da luta de outras pessoas para que você cresça. Talvez seja algum líder, seu pastor, seu amigo, seu conselheiro, outras pessoas que estão lá estudando, que estão lá acompanhando, que estão lá orando por você para que você cresça, para que você amadureça no seu dia a dia. É uma luta que muitas pessoas vão vivenciar na sua vida para que você amadureça. Eu lembro até hoje, nós brincamos sobre isso às vezes, que quando o Senhor estava trabalhando na minha vida a respeito do chamado para o ministério pastoral, quando eu decidi, quando o Senhor trabalhou no meu coração, eu decidi que eu ia para o seminário estudar, eu tive a influência de algumas pessoas que estavam lutando, ensinando, orando por mim com relação a isso. Meus pastores na época, pessoas que estavam ao meu redor. E quando eu decidi, falei, preciso falar com o meu pastor. Aí fui na casa dele, pastor Carlos. Problema, era de madrugada. Acordei um homem lá, eu preciso falar com você. E ele não falou, sai daqui, vai embora, né? E tal. Ele me recebeu. Por quê? Porque ele estava orando, trabalhando, lutando por isso. Para que eu pudesse enxergar isso. E a necessidade disso. Então, muitas pessoas estão fazendo isso. Seus professores vão voltar às aulas semana que vem, eles estão estudando. Eles estiveram aqui ontem a tarde inteira. Se preparando. Para quê? Para adorar o Senhor com o trabalho deles, mas para que você cresça, amadureça. É luta deles para o seu crescimento. Eles doaram o sábado deles, eles doam o tempo da semana deles para se preparar. Em oração, em conhecimento, para que haja maturidade no corpo de Cristo. Mas também, não é só algo de outros para nós. Existe algo que você precisa lutar. Paulo fala a Timóteo em uma das suas cartas, assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Isso significa que tem coisas que outras pessoas não podem fazer por você. Seu pastor pode se esmerar na palavra para te ensinar, seu professor também, seu conselheiro também, seu líder de ministério também. Mas se você não buscar conhecer o Senhor, andar com o Senhor, praticar aquilo que você está aprendendo, ser alguém cada vez mais próximo do Senhor, não haverá maturidade. Você também precisa lutar. Não dá para ser apenas a luta dos outros por você, mas você precisa lutar para que haja maturidade, para que haja crescimento na sua vida. Além disso, e o último estágio, e que já revela a maturidade, é a sua luta para com outros, para que a maturidade em Cristo seja evidenciada na vida de outros. Se Cristo e o seu evangelho for o tesouro na sua vida, você não vai se contentar com a sua vida. Essa mentalidade egoísta vai ser eliminada do seu viver. Você não vai se preocupar, eu vou na igreja para que eu seja edificado, para que o Senhor fale comigo. Você vai pensar no seu próximo. Você vai querer a maturidade do seu irmão. E você vai investir na vida dele. Como Paulo fala, que sofria para que Cristo fosse formado nos seus leitores, nos seus ouvintes, nos seus discípulos. É uma doação para que haja maturidade no outro. É uma doação para que haja crescimento no corpo de Cristo como um todo. E isso tudo vem de uma luta, de uma grande luta, como Paulo define aqui. Nós cresceremos em maturidade para sermos semelhantes ao nosso Senhor, mais próximos dele,
quando o Evangelho e o próprio Cristo for o nosso grande tesouro, isso vai ser evidenciado através da nossa disposição de se doar, de lutar, de viver o Evangelho como prioridade suprema na nossa vida. Então, o primeiro ponto que Paulo mostra é essa maturidade como resultado de uma grande luta. Além disso, Paulo mostra que a maturidade produz transformação. No versículo 2, depois de falar dessa luta, ele fala do propósito dessa luta. Então, essa grande luta que ele está tendo pelos colossenses, pelos laodicenses, por aquelas igrejas que ele não conseguiu ver face a face, tem um motivo tríplice aqui. Tem três coisas que ele alista. Primeiro, para que o coração dele seja confortável. Segundo, a expressão que ele usa, vinculado juntamente em amor. E terceiro, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então ele coloca três coisas aqui. E depois vai se resumir numa outra parte que nós vamos colocar daqui a pouquinho. Mas que essa maturidade, ela produz transformação na vida. Ela não deixa a pessoa do jeito que ela está. É impossível ser maduro e continuar a ser a mesma pessoa. O processo de maturidade é um processo de transformação na vida. E isso começa com a primeira característica que Paulo falou, com um coração fortalecido. Ou confortado, na versão que eu li. Um coração fortalecido. E não pense em coração aqui como simplesmente algo emocional, que essa é a perspectiva nossa, moderna, quando nós falamos sobre coração. A ideia de coração nas escrituras, na perspectiva judaica, era o interior do homem como um todo, com seus desejos, motivações, com sua mente, com suas vontades, todas elas fortalecidas, firmadas em Cristo e no seu Evangelho, dando inclusive força para resistir às tentações, aos falsos ensinos, às novidades que estavam se adentrando ali, querendo entrar na igreja de Colossos. Então Paulo fala que a primeira característica da maturidade deles, dessa transformação que a maturidade produz, era um coração fortalecido. E como nós vemos se alguém tem um coração fortalecido em Cristo, no Evangelho? Quando seus desejos, quando seus sonhos, quando suas motivações, quando seus pensamentos estão voltados para Cristo e o Evangelho. Não é possível ter um coração fortalecido em Cristo se você nem pensa em Cristo no seu dia a dia. Você só vai lembrar de Cristo no domingo. Um coração fortalecido em Cristo é um coração que tem Cristo como centro do viver. Que tem Cristo como alvo das motivações, como alvo dos pensamentos. E aí essa força vem para lidar com as dificuldades, porque ela está centrada no Senhor. Porque ela está centrada no Evangelho de Cristo. Então Paulo mostra que essa grande luta é para que eles tivessem um coração forte, fortalecido, confortado, para que eles pudessem lidar com as dificuldades e os problemas do dia a dia, tendo Cristo como Senhor supremo da vida deles, como soberano do viver deles. A segunda característica era uma unidade amorosa. Ele continua falando que eles deveriam ser vinculados juntamente em amor. A palavra aqui utilizada era como um elemento, uma junta do corpo que liga diversos tendões. Quando ele fala vinculados juntamente, são todos ligados no mesmo local, por meio do amor. Uma unidade amorosa. Todos vinculados juntos em Cristo e vivenciando esse amor uns pelos outros. O que significa que a maturidade não é revelada apenas no interior, com um coração, com algo íntimo, mas nos relacionamentos. Não existe verdadeira maturidade à parte do corpo. Não existe. Isso é invenção da nossa época. Você pode, tá tudo bem sua vida com Deus, você não precisa de igreja, você não precisa do seu irmão, você não precisa do próximo, é você e Deus. Isso é invenção atual. Não existe, biblicamente falando. Só é possível maturidade no meio do corpo, no meio dos relacionamentos, no meio da doação amorosa uns pelos outros. Aí vem maturidade.
Aquela pessoa que prefere andar sozinha, até porque ela acha que ela é superior. Ela está num nível acima dos outros, então melhor eu andar sozinho, porque se eu andar com os outros eles vão de alguma forma me atrapalhar. Isso é sinal de imaturidade. A verdadeira maturidade se doa em amor, como essa grande rede que Paulo vai usando aqui, que vai ligando todos em um, que é Cristo. Então, a segunda característica da maturidade, essa transformação que a maturidade produz na vida do cristão, é que ele é alguém amoroso, que se relaciona, que se doa, que perdoa, que é compassivo, que é misericordioso. Essa é a característica que Paulo está falando, essa unidade amorosa. Em terceiro lugar, o entendimento pleno. E Paulo usa muito esse termo, tá? Pleno, em Colossenses, nós precisamos entendê-lo. Pleno não é perfeito, tá bom? Pleno não é todo o conhecimento, isso é uma característica divina. Nós não teremos, nunca teremos todo o conhecimento. Mas um entendimento, um aprofundamento em Cristo, na sua palavra, no conhecimento do Evangelho. Ele diz, riqueza, para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Compreensão, entendimento, convicção, certeza do que se crê, sendo inabalável e constante na verdade do Evangelho. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que o jovem, em especial o jovem, isso acontece em todas as faixas etárias, mas em especial o jovem, por que o jovem ele deixa de crer no Evangelho na época da faculdade? Talvez a primeira resposta é porque ele nunca creu. Porque ele não tem essa riqueza, a plena riqueza da forte convicção do entendimento. Ele está acostumado com o ambiente da igreja, ele vivenciou na igreja, mas aquilo não é uma convicção. Aquilo não é uma fé pessoal. Aquilo não é um entendimento pleno, porque não há maturidade. E quando não há maturidade, Paulo vai falar sobre isso nesse contexto daqui a pouquinho, você é levado por outros tipos de pensamento. Raciocínios falazes, argumentos convincentes. Ele usa essas expressões no texto. Existe uma série de filosofias aí fora. Existe uma série de formas de enxergar o mundo, de falar sobre diversas coisas. E se você não tem convicção no Evangelho de Cristo, se você não tem maturidade em Cristo, você vai ser levado. Se você não cresce, se você não busca, você vai ser conduzido por outros caminhos. Porque falta convicção plena que vem desse processo de maturidade, de lutar para ser mais semelhante a Cristo, de crescer, de viver com Cristo no Evangelho, uns com os outros, amadurecendo. Aí há convicção. Aí há esse entendimento. Seguindo, ainda no versículo 2, finalzinho do versículo 2 até o 4, maturidade provém de uma pessoa, Cristo. Paulo mostra que a maturidade, que produz transformação, que é resultado de uma grande luta, provém de Cristo. Está centrada nele. Ele é quem produz verdadeira maturidade no seu povo. Olha o finalzinho do versículo 2 até o versículo 4. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que Paulo mostra aqui é que essa transformação, nós falamos da maturidade, é resultado da vida com Cristo, de um pleno relacionamento com Ele. De conhecê-lo não só no aspecto intelectual, saber da sua vida, do que Cristo fez, dos seus milagres, mas de um andar com Cristo, de um relacionamento com o Senhor, uma vida obediente aos seus ensinos, uma vida de devoção, uma busca constante, íntima. Maturidade é encontrada em uma pessoa, em Cristo.
Não é algo meramente de conhecimento intelectual. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não tem relacionamento com Cristo. É algo da vida. É algo de buscar o Senhor. Nele, é o que Paulo diz no finalzinho do versículo 2 e versículo 3. Ele é o mistério de Deus, usando a linguagem bem comum da heresia colossense ali. Nós já falamos sobre isso. O mistério revelado é Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo é nele. A busca da verdadeira sabedoria está nele. Maturidade provém da busca da sabedoria em Cristo. E existem várias outras vertentes, filosofias, ensinamentos hoje em dia, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que têm aparência de sabedoria, que parecem convincentes, no termo que Paulo usa, mas que não são verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está no Senhor. Desde o Antigo Testamento isso já nos é apontado. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O amor ao Senhor, o relacionamento com Cristo é que produz alguém sábio. Não é a quantidade de idiomas que a pessoa fala, não é a quantidade de cursos que a pessoa tem, não é a capacidade intelectual que uma pessoa tem. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento estão em Cristo, ocultos nele. Só se acham quando você se relaciona com ele. Essa é a ideia de ocultos nele. Estão presentes nele. A parte de Cristo não há verdadeira sabedoria. E às vezes nós nos impressionamos. Nos impressionamos com títulos, nos impressionamos com especialistas, com pessoas que falam com autoridade sobre determinado assunto. E tudo isso tem o seu valor na graça comum de Deus e todas essas coisas. Mas a verdadeira sabedoria está em Cristo. É triste ver o povo de Deus dando mais ouvidos a especialistas, a jornais e a uma série de filosofias do que a palavra. Do que Cristo revelado em sua palavra para nós. É triste ouvirmos afirmações como: mas isso aí a Bíblia ensinou há um tempo atrás, isso hoje em dia os especialistas dizem que não é bem assim. Você não pode disciplinar o seu filho. Você não pode corrigir o seu filho. Porque os especialistas da nossa época dizem que ele vai ficar com a autoestima baixa se você fizer isso. Você não pode afirmar que algo é errado, porque senão você é preconceituoso. E muitas vezes nós estamos engolindo certos tipos de discurso, de ensinamentos aí fora, porque são os especialistas que estão dizendo. Uma falsa sabedoria que não se encontra em Cristo e em a sua palavra nunca vai produzir, resultar em maturidade no nosso viver. E é isso que Paulo combate no versículo 4. Quando ele fala dessa rejeição da falsa sabedoria mundana, Paulo diz o propósito daquilo que ele está falando. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes ou com argumentos convincentes. É o que é traduzido, se eu não me engano, na NVI. Tem a ideia aí do termo que está sendo colocado. Olha, por que Paulo está falando isso nesse contexto? Porque tem pessoas ensinando algo diferente do verdadeiro evangelho. Tem uma heresia surgindo ali no contexto da igreja. E a heresia era atraente. Parecia verdadeira. Parecia convincente. Paulo está falando, se você estiver em Cristo, na sabedoria de Cristo, ninguém vai te enganar com falsos argumentos, com falsa sabedoria, com raciocínios que parecem inteligentes, mas que estão distantes do que a palavra de Deus diz. É falso, é engano.
meu irmão, nós temos que ter muito discernimento. A maioria das convicções, a maioria das filosofias, a maioria dos conceitos que tiram nossa mente do nosso viver centrado em Cristo, eles não vêm como algo descaradamente contra Cristo e contra o Evangelho. Eles vêm com uma aparência de sabedoria. Desde Gênesis 3 é assim. Desde a tentação no jardim do Éden é assim. Quando a mentira é misturada com a verdade para enganar. A heresia de Colossos não falava que Cristo não existia. Não falava contra abertamente o Evangelho. Falava que Cristo era importante. Mas que você tinha que ter um outro conhecimento superior para você ser maduro. Que além de Cristo você precisava de algo a mais. E olhe, tome muito cuidado. Porque muitas coisas hoje em dia no meio evangélico têm as mesmas características do que nós estamos falando aqui. O que a heresia colossense ensinava é que você precisa de uma revelação e de um conhecimento secreto para você ser maduro espiritual. Que só Cristo, sua palavra, o ensino apostólico, não é suficiente para você crescer. Você precisa de uma experiência espiritual profunda para ter maturidade em Cristo. Se você não for em determinado local, no monte de não sei aonde, usar o óleo de não sei o que, você não vai ser abençoado. Você não vai ter maturidade. Você não vai ter profundidade. Só estudar a palavra, viver o dia a dia é pouco, é frio, é raso. Você tem que ter uma experiência mística. Deus vai se revelar para você. O argumento é convincente. Sou espiritual. Talvez alguém vai chegar para você e falar assim, não, você não entende isso, é porque você nunca viveu isso, nunca experimentou. Parece sabedoria. A mesma coisa está presente no nosso meio hoje. A mesma realidade que tenta encontrar sabedoria fora de Cristo, fora da sua palavra, fora do convívio com o corpo, fora da simplicidade do evangelho, que transforma, que produz maturidade, que produz crescimento através do Salvador que é Cristo. Cristo é pleno, supremo, suficiente. É isso que Paulo está falando para essa igreja. Não busquem falsa sabedoria, falsos argumentos, falsos raciocínios. Busquem Cristo. Nele estão ocultos toda a sabedoria e todo o entendimento. É nele que você vai encontrar. E por fim, Paulo conclui no versículo 5, afirmando que a maturidade é algo evidente e encorajador. Ele termina dizendo, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Maturidade se torna evidente, se torna um mecanismo de encorajamento no meio do povo de Deus. Se o meu coração está voltado para o Evangelho, se Cristo é o meu tesouro, e isso também é na sua vida, na vida dos irmãos, isso vai se tornar algo encorajador. Nós vamos querer crescer, fortalecer um ao outro. Nós vamos querer ver Cristo formado um no outro. Nós vamos nos alegrar quando isso acontecer. Quando pessoas se arrependerem, se converterem, crescerem, amadurecerem em Cristo. Porque isso está no nosso coração.
Paulo fala sobre isso. Eu me alegro. Existe uma heresia tentando entrar lá, mas o que nós vemos aqui através do escrito de Paulo é que boa parte da igreja, pelo menos, estava se mantendo firme. Estava se mantendo em ordem, na expressão que ele usa. E por isso ele se alegrava. Eu me alegro. Isso produz alegria no meio do corpo de Cristo. A maturidade se torna evidente e encoraja por meio da produção de alegria no corpo, quando o corpo amadurece. Quando a maturidade em Cristo é o tesouro de uma igreja, aí há júbilo em meio ao crescimento. Aí há alegria em meio à maturidade do povo, em meio ao crescimento uns dos outros. Paulo também usa uma expressão militar aqui para falar sobre uma comunidade em ordem. Como se evidencia maturidade em uma igreja? Quando ela está em ordem. É uma figura militar, como um exército bem alinhado em suas fileiras, militares preparados para a guerra. É a expressão que Paulo usa aqui. Ele usa uma linguagem muito característica do exército, pronto para a batalha. Eles estão todos alinhados, prontos para marcharem juntos no campo de batalha. Não dá para estar cada um virado para um lado, tudo torto, desorganizado. Não, eles estão em ordem, todos prontos, todos sabendo o que precisam fazer, todos caminhando juntos para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Essa expressão, essa figura que Paulo usa, eles viviam em ordem. Eles estavam juntos, caminhando para o mesmo objetivo que é Cristo. Não era uma bagunça. Não era cada um fazia o que achava certo. Não era cada um caminhando para um objetivo diferente. Era uma igreja em ordem, mesmo diante da tentação de uma heresia tentando entrar lá. Uma igreja que se mantinha enfileirada para a batalha. Isso era a evidência da maturidade. Isso era possível por meio da firmeza da fé em Cristo. Essa ordem e essa alegria que Paulo tinha é porque eles estavam firmes. Novamente uma expressão militar usada aqui por Paulo. Eles estavam firmes, prontos diante do grande general, Cristo. Firmes na fé. Firmes no evangelho de Cristo. Permaneciam. Não se tornavam inconstantes. Não cediam à heresia. Não mudavam de rota diante de outros ensinos. Mas permaneciam firmes na fé. Firmes no evangelho. Firmes em Cristo. E esse era o motivo do júbilo de Paulo, da alegria de Paulo. Porque isso revelava que eles estavam amadurecendo. Que a maturidade estava crescendo no meio deles, a ponto de diagnosticarem o falso ensino, permanecerem firmes no verdadeiro ensino, na verdadeira sabedoria, mesmo diante daquilo que é falso. Meu irmão, como nós dissemos e propomos no começo, a maturidade deve ser, e a maturidade em Cristo, encontrada apenas em Cristo, deve ser o objetivo, o alvo, o tesouro do seu coração. Onde está o seu tesouro? É a pergunta que Cristo diz. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você amar as coisas deste mundo, você valorizará as coisas desse mundo. Viverá em função delas, se afastando cada vez mais de Cristo. Pois não é possível amar, servir e adorar a dois senhores. Mesmo texto que Cristo fala sobre o tesouro do seu coração, ele fala sobre isso. Em Mateus 6. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão se devotar a um e desprezar o outro, ou amar a um e desconsiderar o outro. Não é possível servir a Deus e às riquezas, na expressão que ele usa ali como um exemplo. Não é possível essa lealdade dupla. Ou você serve a Deus e tem seu foco em Deus e tem sua vida centrada em Cristo e no seu evangelho. E você vai amadurecer. E você vai crescer. E você vai lutar para ser cada vez mais semelhante a Cristo e vai ajudar seu irmão com isso. Ou você vai valorizar as coisas desse mundo e não vai se importar com isso. E vai valorizar com dinheiro,
com fama, com sucesso profissional, com qualquer outra coisa. Isso vai ser o seu tesouro. Com bens materiais. Aí estará o seu coração. E isso, de maneira enganosa, como Paulo usa a expressão, de maneira sutil, traz um prejuízo, traz um problema muito grande para a igreja. Porque da mesma forma que se meu tesouro está em Cristo, o tesouro do Richardson é Cristo, da Patrícia é Cristo, a gente vai encorajar uns aos outros, a gente vai animar uns aos outros, a gente vai ter alegria, a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Se o nosso tesouro não for Cristo, isso também não vai acontecer. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças vão crescer e vão a encontrar o tesouro deles em outro lugar. Seja no time de futebol, seja na profissão, seja nos seus sonhos. Se a igreja não vive Cristo como tesouro, nós enfraquecemos como corpo. Nós nos afastamos. Nós damos ouvidos a outros tesouros que querem a nossa lealdade na nossa sociedade. Nós damos um tiro no nosso próprio pé. Nas nossas próprias famílias. Nos nossos próprios irmãos. E a nossa maturidade nunca será evidenciada. Por isso, meu irmão, meu desafio é que você ame a Cristo. Se dedique, lute para conhecê-lo. Amadureça nele, viva com o seu corpo, cresça em amor, em unidade, em conhecimento do Senhor, em prática da sua palavra, para que ele seja o seu grande tesouro. Para que seu coração esteja voltado para Cristo, como centro do viver, e ele seja supremo na nossa vida. Vamos orar.